você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 21. Tá bom? Dá uma olhadinha aí. Isaías 43, 21. Aqui diz assim: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Tá bom? Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra e poder meditar na tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para trazer força e salvação sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é muito legal a gente poder ler a palavra de Deus e, se eu pudesse colocar um título, né? Veja o quanto você é precioso para Deus. A primeira questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, baseado nesse versículo e no versículo 7 também. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Isaías 43, versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Isso é muito importante, meu irmão, porque a gente vive essa pressão do aborto. Meu irmão, a fecundação, a vida, quem dá é Deus. Então, quando Deus dá vida para alguém, Deus tem um propósito com essa vida. Existe um porquê desta vida nascer. Não só para dar alegria para os seus pais, mas ao mesmo tempo Deus tem propósitos sociais, propósitos espirituais, propósitos que vai envolver muitas pessoas. Quer dizer, ninguém nasce simplesmente por nascer ou vive por viver. O texto diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, quem o deu. Então, quando um óvulo é fecundado, ali tem a mão de Deus. Por isso que o texto diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Quando a gente lê esse texto, ele deixa claro um propósito. Povo que eu formei para que me desse louvor. Povo que eu formei. O propósito de Deus na tua vida é que a tua vida glorifique o nome do Senhor. É que a tua vida reflita a glória de Deus. É que a tua vida manifeste o poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Efésios, diz que a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então, nós manifestamos na nossa vida a glória de Deus. Por isso que a gente fala o seguinte: você quer ver um milagre? Olha para mim. Na verdade, a nossa vida é um milagre, a nossa história é um milagre. Nós somos a manifestação de Deus e Deus tem propósitos na nossa vida. Propósitos. Então preste atenção, baseado nesse texto, Deus tem propósito. Então veja bem, o grande alvo do diabo é tirar esse brilho. É fazer com que a gente se sinta inferior, é fazer com que a gente se sinta inútil. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Alguns até chegam ao suicídio com esse conceito. Se eu morrer vai ser um favor, porque eu não sirvo para nada. Mentira do diabo. Deus tem propósitos com a tua vida. Deus tem propósitos. A tua vida rega muitas vidas. A tua vida abençoa muitas vidas. O problema é que às vezes a gente não volta os olhos para Deus. Eu tenho batido nessa tecla. Primeiro Deus, depois o milagre. Primeiro o provedor, depois a provisão. Então, baseado nesse texto, Deus tem propósitos com a tua vida. Segunda questão que eu queria deixar para você é que o Senhor tem nos aparelhados para viver uma vida de vitória. Eu queria ler com você o versículo 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Então veja bem, Deus tem um aparato. Ele diz o seguinte: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando a gente entende que Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós voltamos o nosso coração para Deus, bom, aí voltamos lá em Provérbios capítulo 3, reconhece-o em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Quer dizer, quando nós aprendemos isto, que a nossa vida, ela não é nossa, ela é do Senhor, e a gente tem um propósito, a gente tem que aprender. Propósito de Deus. Então há um aparato. Deus criou todo um esquema para que a nossa vida pudesse cumprir este propósito. Deus nos deu o seu Santo Espírito, Deus nos deu Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus nos deu pessoas que agregam e somam na nossa vida, Deus nos deu a sua palavra como revelação, Deus nos deu a oração como instrumento para lançar diante dele a nossa dor, Deus nos deu a igreja, aonde nós nos reunimos para prestar culto a Deus, para celebrar, para exaltar o nome do Senhor. A terceira questão é que o Senhor nos faz um lembrete muito, muito importante. Versículo 3. Porque eu sou teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, assim diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi para que saibais, para que creais, para que entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Verso 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Veja bem, há um lembrete do Senhor dizendo: olha, eu estou com você, você é meu, sou o teu Senhor, sou o teu Salvador. Volto a dizer para você: primeiro Deus, depois o milagre, primeiro o provedor, depois a provisão. A terceira questão, a quarta questão que eu queria deixar para você, eu chamaria isso de um alerta. Verso 4, preste atenção nesse verso. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Enquanto fostes precioso. Então veja bem, um povo que eu formei para que me desse louvor. Depois eu criei um aparato para proteger. Ainda a água não vai consumi-lo, o fogo não vai destruí-lo, o rio não vai afogá-lo, porque eu criei um ambiente. O texto diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Há uma provisão, há uma ação de Deus sobre as nossas vidas, há um lembrete de quem Ele é. Mas eu quero terminar com esse texto. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, foste glorificado. Meu irmão, uma das coisas muito interessantes é que existem pessoas que não são nada e de repente conseguem crescer um pouco, mas isso é fruto de um relacionamento com Deus. É a tua fidelidade com Deus, é o teu dízimo, a tua oferta, a tua paixão pelas coisas de Deus que vão projetar a tua vida e vão permitir de que você cresça e que você viva num outro patamar. E tem pessoas que quando chegam nesse patamar, o que ele não tem é tempo para Deus. Impressionante isso, meu irmão. Impressionante. O cara era um Zé Mané. Aí ele ia na igreja, lia a Bíblia, fazia oração, pedia oração. Começou a crescer. Aí ele não tem tempo para Deus. Esse cara é louco, meu. Esse cara é louco. Olha o que a palavra de Deus: povo que eu formei para mim. Povo que eu protejo para mim. Povo que eu cubro suas vidas para mim. E aí o versículo 4 diz assim:
enquanto fostes precioso, também foste glorificado. Enquanto fostes precioso, eu te levantei, eu te abençoei. Então eu queria terminar com algumas questões só para você lembrar. Nunca esqueça dos teus deveres. Primeiro dever, importa agradar a Deus. Eu até coloquei uma outra frase aqui. Corresponda à expectativa de Deus na tua vida. Corresponda na expectativa. Vamos lembrar que o Senhor disse para o diabo: viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. É um homem que corresponde à minha expectativa. Quando a palavra de Deus fala sobre o rei Josafá, diz, olha, e Josafá decidiu fazer o que era reto diante de Deus e diante dos homens. Quando Deus escolheu Ezequias, o rei Asa, são pessoas que decidiram fazer, quer dizer, decidiram corresponder à expectativa de Deus. Não esqueça que nós somos formados com um objetivo. Nós recebemos vida para um propósito de Deus. E Deus criou toda uma estrutura para que a gente pudesse viver dentro disso, em nome de Jesus. Então, não esqueça, importa agradar a Deus. Segunda coisa muito importante, não roube a glória de Deus. Quando o texto diz reconhece, temos que voltar para Provérbios 3, reconhece-o em todos os teus caminhos, está dizendo, não roube a glória de Deus. Lá em Romanos 1 tem um versículo que diz assim, honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, roubaram a glória, honraram muito mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, as pessoas atribuem muito mais valor a pessoas, às vezes a um animal, às vezes uma posição financeira, uma condição de trabalho, o status. Quer dizer, o camarada ele atribui muito mais honra a pessoas, ele tem muito mais respeito à posição que ele ocupa hoje, ora como gerente, diretor, do que aquele temor que se deve ao Senhor. Enquanto fostes precioso, eu te glorifiquei. Enquanto foste, é o que diz a palavra. Ok? Primeiro, importa agradar a Deus. Segundo, nunca roube a glória de Deus, corresponda a essa expectativa. E a terceira questão que eu acho fundamental, louvor, adoração, celebração, nunca falte na tua vida. Lembre-se que enquanto fostes precioso, eu te glorifiquei, assim diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Querido, receba essa palavra. Veja o quanto você é precioso diante de Deus. O Senhor te amou de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Senhor, cubra com Teu sangue, perdoa os nossos pecados, abençoa-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada vida, Senhor. Ó Deus, que esta palavra possa ajudar a cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Entregue agora. Quero que você repita uma oração comigo. Depois eu quero orar com você, tá bom? Você que quer dizer nesta noite ou neste final de tarde, para que Jesus mude a tua história, repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Confirma, Senhor, a oração e, Senhor, essa decisão de orar, de buscar a Tua face. Estende as Tuas mãos sobre cada vida. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Querido, que Deus abençoe você que fez esta oração. Escreve aqui, eu orei, e a gente quer continuar orando e abençoando você
em nome de Jesus, tá bom?